jiu-jitsu, ele te ajuda a conhecer quem você é. E até partes que você não sabia que tinha. É uma filosofia de vida que inclui outra cabeça hoje, alimentação, né? Sono, tratamento com as pessoas, respeito pelas hierarquias. Chegam mulheres lá que falam, nunca imaginei que eu ia fazer jiu-jitsu, que eu ia estar aqui, que eu ia cortar minha unha pra poder fazer, e eu tô amando. Porque descobriu que ela tem um leão, que ela também sabe, né, que ela não precisa deixar de ser feminina, mas ela também tem aonde colocar ali a válvula de escape dela. Todo mundo merece respeito, todo mundo merece aprender, todo mundo merece desafiar, a gente tá lá pra ajudar. Legal, chegamos para mais um podcast Café com Manteiga, como toda quinta-feira, e hoje, quinta-feira, um episódio novo para você, né, juntamente com os nossos patrocinadores e, claro, você nos acompanhando. Muito obrigado pela companhia. O Pão de Queijo Xodó de Minas, a delícia, né, em pão de queijo aqui em Minas Gerais. O Café Caldense, o café das nossas montanhas. Evolide Kombucha, o chá da vez, o chá que blinda o nosso intestino e nos dá momentos de bem-estar todo dia, toda hora. E o nosso socorro financeiro, a Marezine Financeiro, no financiamento, no refinanciamento, no empréstimo pessoal, no empréstimo com saldo do FGTS e por aí vai, tá bom? Então aí nós estamos chegando para mais esse podcast. Hoje eu tenho uma convidada especial aqui, uma professora de educação física que é uma jiu-jiteira. Você vai saber exatamente o que é ser uma jiu-jiteira ou um jiu-jiteiro, né? Estou recebendo aqui a Priscila Carvalho. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, você? Obrigado por ter tudo jóia, obrigado por ter vindo aqui para bater esse papo com a gente e esclarecer um bocadinho, né? Falar um bocadinho de luta, porque muitas vezes as pessoas pensam que a luta é só para o homem, né? Principalmente esse tipo de luta. Acho que é uma luta pesada, né? Você é daqui de Poços, Priscila? Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho da minha história hoje. Eu nasci em São Paulo, mas eu vim pra cá com 10 anos, então eu sou de Poços já, né? E fui morar fora em 2014 e fiquei fora por 7 anos. Foi quando você foi para os Emirados Árabes? Isso, eu comecei a treinar jiu-jitsu aos 14 anos. E fui graduada a faixa preta em 2012. Nessa época eu competia muito, só estudava, né? Trabalhava ali um pouquinho, então eu era competidora e tive bons resultados e tive a oportunidade de ir para os Emirados. Mas na verdade você começou como educação física, né? Era o teu lance antes, né? Do jiu-jitsu, isso foi tudo junto? Você já tinha essa ideia na cabeça de jiu-jitsu? Não, eu sempre quis ser professora de educação física. E como é que entrou o jiu-jitsu na tua vida? Me convidaram para uma aula e eu, assim, de coração aberto, adolescente, eu sempre fui da turma do esporte. Uhum. Nunca fui, né? Eu com 14 anos era muito moleca ainda, queria saber de jogar bola, então tudo que era novo ali no esporte eu aceitava. Uhum. Aí me convidaram para fazer uma aula e aí eu gostei, o professor também gostou de mim ali no dia, falou que eu ia ter futuro. No primeiro dia eu falei, eu vou ser faixa preta e nunca mais parei. Inclusive... a gente falou do jiu-jitsu como uma luta bruta. A palavra jujutsu, que é o japonês, né, de verdade, ela significa arte suave. Por que arte suave? Porque é uma arte marcial em que não tem soco, não tem chute, não tem derramamento de sangue, vamos dizer assim. É uma arte marcial em que você consegue ser superior sem machucar seu oponente. Ou você perde também sem sair machucado. Então, é uma arte suave, é uma arte marcial onde os monges budistas, ao verem os seus templos saqueados, precisaram desenvolver uma arte marcial em que eles pudessem dominar os saqueadores, porque eles eram da paz, eles não podiam matar ninguém. Ele não queria matar, ele queria só dominar. Dominar e proteger o que era deles. E aí, então, observando os movimentos dos animais... Urso, macaco, sapo, cobra, o que você imaginar. Inclusive, a gente usa isso nas aulas infantis com as crianças. Desenvolveram o jiu-jitsu. A história diz que foi na Índia que começou, depois levaram para o Japão, e aí, fugindo da guerra, trouxeram para o Brasil, onde a família Gracie conheceu, né? E... depoos foi dissolvido pelo Hélio Gracie, que era o mais franzino da família. Essa família Gracie é ela que disseminou o jiu-jitsu, é isso? De uma maneira revolucionária. Porque os irmãos Gracie ali, né, tinham, sim, tamanhos médio a grande porte. E estavam treinando. E o Hélio Gracie, que era o mais franzino, magrinho, eles deixaram o Hélio de fora. Só que o Hélio observava muito.
E aí, num dia, num treinamento, o professor tinha faltado. Um irmão do Hélio tinha faltado. Ele falou, deixa que eu dou aula. E aí, quando chegaram, o que ele tá fazendo aí? O Hélio não é para dar aula, ele nem treina. O aluno falou assim, eu só quero ter aula com ele agora. Porque ele tinha observado tão profundamente aquela arte que ele desenvolveu as técnicas pro menor ganhar do maior. Por isso que foi daí que se desenvolveu o jiu-jitsu brasileiro. E a história da palavra jiu-jitsu é que quando eles foram montar a primeira academia, muito engraçado. O pintor, em vez de escrever jujutsu, ele escreveu jiu-jitsu. E por isso que ficou jiu-jitsu. Por isso que hoje em dia a gente chama de Brazilian Jiu-Jitsu. Porque no Japão ainda é utilizada a palavra jujutsu. Então, na verdade, essa palavra jiu-jitsu caiu no coloquial. Brasileiramos a palavra, isso. E quando você falou, achei interessante você falar que ele olhando... Porque a gente nota que essa luta... Ela é uma luta 100% no chão. Ela não é... o cara não tá de pé, né, quando luta, né? No jiu-jitsu esportivo, sim, a luta começa em pé. Só que aí é o seguinte, até as pessoas me perguntam, qual a diferença do judô e do jiu-jitsu, né? Do jiu-jitsu esportivo, que diferenciação que é essa? Como é que... No judô, eu também não sou expert no judô, mas no judô você dá uma queda, a queda perfeita, o ippon, em que o seu oponente cai com as costas no chão, acabou. Quem deu a queda ganhou. No jiu-jitsu, você pode tanto dar uma queda em alguém, e aí você ganha só 2 pontos por isso, e a luta continua no chão. Ou você pode puxar pra guarda. Quem consegue desenvolver um jogo melhor lutando por baixo, geralmente já puxa pra guarda, já senta e começa a lutar sentado. Então, assim, a luta começa em pé. E até uma das filosofias, né, das teorias do jiu-jitsu ser uma arte marcial mais eficiente dentre todas, é que toda briga acaba no chão. Então, o praticante de jiu-jitsu, ele aprende técnicas básicas da luta em pé e no chão ele vai dominar tudo, né? Tanto na defesa pessoal quanto no jiu-jitsu esportivo. É por isso que o jiu-jiteiro normalmente tem a orelha tudo ralada, né? Tem. Eu tenho uma cicatrizinha bem pequenininha assim, mas nada demais, mas não. Você usa algum tipo de proteção, não? Não. Geralmente os meninos que quebram mais, né? Quebra, às vezes drena um pouquinho, fica tudo bem. Fica meio estranho. Eu já tô tão acostumada a ver as orelhas assim que eu nem reparo mais. E me diga uma coisa, como é que... quando você chegou assim chegou num tatame e enfrentou alguém já numa luta, como é que foi isso, né? Você, por exemplo, enfrentando um homem. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o jiu-jitsu foi feito para homem. Aliás, vamos por aqui primeiro, né? A pessoa achar que uma mulher lutar, né? Principalmente o jiu-jitsu, por achar que é uma luta pesada, um negócio agressivo, né? Como é que é? Como é que o pessoal vê isso? E você, por exemplo, quem conversa com você, que é leigo no assunto como eu? Olha, quando a gente está treinando lá num treino misto, por exemplo, em que eu estou treinando com os meninos, todo mundo é igual. Geralmente, pela técnica, eu consigo ter vantagem sobre um homem menos graduado que eu. Vou dizer aí um faixa azul, um faixa roxa, por exemplo. Geralmente um faixa preta que vai lutar comigo, eu consigo alguns golpes de sorte ali, mas geralmente ele tem uma técnica no mesmo nível da minha, só que ele é mais forte. Sim. Agora, como defesa pessoal, eu costumo dizer que nem é o nosso intuito, né? Como mulher, chegar lá para bater em homem. Mas eu tenho habilidade numa situação de abuso, de assalto, alguma coisa assim, me defender, imobilizar para chamar uma ajuda, ou dar uma queda, ou uma torção e sair correndo, por exemplo. Isso é a defesa pessoal. É a arte de não apanhar. Não preciso agredir. Você pode usar, se você usa como defesa pessoal, porque você foi educada para isso. Né? Isso. Mas se você quiser usar ela para abater essa pessoa, você consegue. Consigo. Porque o jiu-jitsu é mais técnica ou ele é mais força? É mais técnica. Mais técnica, né? Mas olha, eu vou te falar uma situação que eu guardei pra minha vida, assim, que eu acho muito maior do que imobilizar ou bater ou né, agredir. O jiu-jitsu, ele te deixa mais autoconfiante pra sua vida fora do tatame. Então, assim, eu lembro que uma vez eu tava entrando no elevador, na época da pandemia, só podia 2 por elevador. E aí, a gente tava na fila esperando a nossa vez. E chegou um cara
de meia idade, assim, e passou na frente de todo mundo e entrou no elevador. Eu fui a única que fui lá, eu nem pensei, fui lá e falei, por favor, você pode esperar na fila, porque são só 2 por vez. E aí ele fez uma cara assim, mas saiu e foi pra fila. Na hora que eu entrei no elevador, o moço me falou assim, eu tinha vontade de fazer o que você fez, mas eu não tinha coragem. E eu não pensei, eu falei, o que é certo tem que ser feito. E talvez pela minha vida no jiu-jitsu, pela autoconfiança que eu adquiri com a filosofia do jiu-jitsu, eu tive iniciativa para fazer uma coisa certa ali na vida real. É que, na verdade, o cara viu assim, uma coisa meio que inusitada, né? Uma mulher chegar para ele e falar, olha, é assim, assado, seu lugar é atrás. Né? Ao passo que ele, como homem, poderia ter feito isso e você, como uma mulher. Isso é autoconfiança. Isso, né? É autoconfiança. Eu falo que, assim, a filosofia do jiu-jitsu, ela é muito bonita. Ela te ajuda a ter mais autoconfiança na sua vida, fora ali, a sua vida real, tomada de decisões. E é um conhecimento tão rico que é um desafio diário você ser bom na sociedade, bom com as pessoas. Eu não posso dar aula para criança e pregar valores e ser uma pessoa desregrada fora dali. Mesmo sabendo que eu tenho habilidades para fazer o mal, você ser bom todo dia é um desafio diário da pessoa que luta jiu-jitsu. É muito bonito a pessoa que consegue esse controle. Sim, mas aí entra um pouquinho de índole também, né? Sim, mas você lembra na época dos anos 90 que o jiu-jitsu foi bem... era os pitbull, os bad boy, que usavam para isso? Hoje em dia a gente não vê mais isso. Hoje em dia a filosofia... É um esporte, né? Que as pessoas viam como uma luta, para bater, para enfrentar, né? Para abater. E depois as pessoas vão conscientizando de que não é bem assim, né? Que exatamente. E aí a gente trouxe a gente quebrou tanto paradigma no Brasil e no mundo que hoje o jiu-jitsu ele dominou, assim. As mães hoje em dia, antes era natação, judô. Hoje em dia, olha, na nossa academia hoje, a gente tem mais de 60 crianças treinando a partir dos 3 anos de idade. E tem um lance assim também, né? Nada de achar que eu sou contra, muito pelo contrário. Mas era muito assim, uma menina, por exemplo, ia balé, piano, né? E hoje ainda existe, claro, sim, né? Mas já parte para uma outra história, né? Porque hoje tem o videogame, o celular, segura muita criança. Eu acredito que com uma criança em cima de um tatame, a história muda, né? Como é que é isso? Olha, a criança no tatame, ela aprende sobre hierarquia, respeito, obediência, a disciplina, né, do treino ali o dia todo. Eu vou dar um exemplo da minha casa. Eu tenho 2 filhas. Tá. A minha filha mais velha tem 4 anos. Faz 1 ano que ela treina. E eu precisava do jiu-jitsu para ela colocar o leão dela para fora. Porque ela era bem passiva, bem dolorida, chorava. E hoje mesmo, na aulinha que a gente deu de manhã, eu fiquei assim, maravilhado com ela, o quanto ela desenvolveu, o quanto ela agora luta pelo que ela quer. Se alguém pegar uma coisa que ela não quer, ela vai lá e pega. Ela fala que ela não gosta. Se alguém fizer bullying com ela sabe se defender. Quer dizer, prepara para a vida, né? E a minha filha mais nova, eu preciso que ela dome o leão que tem dentro dela, porque já ela é muito expansiva. O outro é o leão solto. Exatamente. Então, ela com 2 anos já vai pro jiu-jitsu. Tem 1 grau na faixa branca já. E aí ela tá aprendendo a domar o leão. Então, assim, o jiu-jitsu, ele te ajuda a conhecer quem você é. E até partes que você não sabia que tinha. Então, assim, uma mulher que diz que fala... Na nossa turma feminina, por exemplo, chegam mulheres lá que falam, eu nunca imaginei que eu ia fazer jiu-jitsu, que eu ia... tá aqui, que eu ia cortar minha unha para poder fazer e eu tô amando, porque descobriu que ela tem um leão, que ela também sabe, né, que ela não precisa deixar de ser feminina, mas ela também tem aonde colocar ali a válvula de escape dela. Você falou uma coisa interessante aí, a unha. Não pode ter unha. Não dá pra ter unha grande. Não dá mesmo. Mas dá pra... O calinho na mão também denuncia, né? 20 anos de jiu-jitsu tem uns calinhos. Ó, essa aqui tem mais. Olha aqui, ó, essa falange aqui, ela é bem alta. Isso é de pegar de fazer as pegadas, no kimono. Isso acontece. Mas ó, eu tenho 20 anos de jiu-jitsu e também não tô tão, né, não tá tão ruim. Não. Então, assim... Não, é imperceptível. Por isso que eu quis...
Mas quem tá treinando assim agora, com questão de orelha, não, fica tranquilo. Então, uma outra coisa que a gente vê é porque o que se pode pensar é que, poxa, mas uma mulher lutar jiu-jitsu, ou seja, treinar jiu-jitsu, ela vai ficar musculosa, fica com o corpo feio. Como é que é isso? Não tem nada disso, porque você luta há 20 anos e teu corpo, a gente não vê aquele músculo. Sim. Né? Como é que existe algum treinamento diferente? Como é que funciona isso? Olha, primeiro, se você vai para o jiu-jitsu esportivo, né, de competição, você não pode usar, né? Você tem que ter um antidoping e tudo acompanhado. Segundo que, assim, eu já fui uma competidora. Com meus 20 e poucos anos, fui competidora. Nunca fui bombada, nada disso, mas eu era mais forte. Hoje em dia, eu tenho 34 anos, sou mãe, né? O corpo muda um pouco. Eu tenho uma filhinha de 2 anos, não faz tanto tempo assim que eu tive filho. Mas hoje em dia o meu treinamento, tanto de jiu-jitsu quanto no treinamento físico, é para saúde, para manter o peso, para manter ali o cardio bem desenvolvido para poder lutar. Nada para ficar bombado. Até porque um lutador bombado, ele perde agilidade. Então, se você for ver a maioria dos lutadores aí, até de UFC, de MMA, eles têm um corpo saudável, esculpido naturalmente pela luta. É difícil você ver, assim, um lutador com um físico de fisiculturista. Isso não vai acontecer. Um exemplo muito famoso de uma garota que, né, já teve vários títulos, eu admiro muito, e que é super feminina, é a Kyra Gracie. Né? É dessa família, Gracie? Ela é sobrinha do Renzo Gracie, que é quem a gente representa hoje, né? Eu já fiz cursos com ela, eu me espelho muito nela desde quando eu comecei a treinar. Ela é mãe de 3 filhos, tem um corpo slim, assim, e treina, faixa preta braba. Então, assim, como o tio dela, que era o mais franzino e conquistou ali todo mundo no jiu-jitsu, ganhou de pessoas que tinham 3 vezes mais o peso dele, o dobro do peso dele, não precisa ter esse estereótipo, né? É uma filosofia de vida, é muito além do que aquele estereótipo de briga. É uma filosofia de vida que inclui outra cabeça hoje, alimentação, sono, tratamento com as pessoas, respeito pelas hierarquias do teu trabalho, sabe? Te ajuda a viver, assim, se enquadrar melhor em sociedade. Então, além de te melhorar fisicamente, te melhora mentalmente também, né, Priscila? Com certeza. E olha, eu aprendi isso indo para os Emirados. Eu vou falar um pouquinho dessa transição. Você foi lá há 10 anos, é isso? 7. 7 anos. 7. Eu fui para lá com 24 anos. E 2014. Aí eu cheguei lá em agosto, era verão. Eu ia te perguntar como é que é chegar. Você foi só, né? Fui sozinha. E aí cheguei lá, tinha acho que era o motorista da empresa, era indiano. E eu falo indiano sem nenhum preconceito, é só porque é uma cultura muito diferente da nossa. As vestimentas, né? E aí ele tava assim com uma plaquinha com o meu nome. Na hora que eu saí do aeroporto, entrei e saí lá fora, aquele ar quente, eu falei, onde eu tô? Era 50 graus, assim. E aí a gente fui pro hotel, né, ele me deixou, logo ali eu já conheci os outros brasileiros que treinavam, que iam trabalhar comigo. Então você já foi sabendo o que você ia fazer, foi trabalhar numa base militar, é isso? Fui. Você já foi sabendo, Eu não sabia onde que ia ser, poderia ser no meio do deserto, mas graças a Deus eu fiquei na capital, que é Abu Dhabi. Você foi por uma indicação, por um chamado, um convite, como é que você foi parar lá? Os Emirados hoje desde 2009, tem um projeto muito grande de jiu-jitsu, né? Onde, olha que legal, o Renzo Gracie tinha uma academia nos Estados Unidos e ele começou a dar aula para o filho do sheik do país, que não disse que era filho do sheik. E o Renzo é um cara sensacional, né? Um coração enorme. É a mesma filosofia nossa aqui da nossa academia. Ele tá pronto pra briga, mas ele é da paz. Ele é um cara super carismático. E arrumou fez uma amizade com o filho do sheik. E aí o filho do sheik levou ele pros Emirados. E ele falou, não quero ir lá não, eu quero ficar aqui em Nova York. Ele, não, vamos visitar meu país. Quando ele chegou lá, ele viu que o cara era filho do sheik. Ele falou, por que você não me falou, que não sei o quê? E tratando ele assim, pô, você não me falou, qual é que é? Tu é meu amigo. Só que até hoje o tratamento deles é assim. E aí o sheik falou assim, olha, você transformou a vida do meu filho. Eu quero agora aula para os meus netos.
E aí o neto dele começou a fazer jiu-jitsu e aí o neto dele começou a se virar uma criança mais expansiva, mais enturmada. E aí o Sheik dos Emirados falou assim, ó, se isso foi bom para meu neto, vai ser bom para o meu país. Eu vou trazer os coaches brasileiros e vou introduzir o jiu-jitsu nas escolas e bases militares dos Emirados. Então hoje o jiu-jitsu brasileiro, ele é base do currículo obrigatório nas escolas. E os soldados das bases militares têm que praticar jiu-jitsu para subir de patente. Então tem muitos brasileiros dando aula lá? Hoje em dia, uns 800. E você, 800? É. E você chegou a dar aula lá? Eu fui para dar aula em bases militares, dei aula por 2 anos em bases militares. Depois me transferiram para o projeto da escola. Foi aonde eu aprendi a dar aula para criança. E tive uma didática, aprendi, né, como professora ali, a didática e tal. E depois, em 2016... Você foi ser técnica da seleção. Isso, feminina. Porque eu trabalhava, mas eu sempre treinava. Todo dia eu tava lá treinando e tal, né? Competindo. E aí me chamaram para ser técnica da seleção feminina dos Emirados Árabes. E aí foi assim, foram anos muito legais, porque eu viajava com elas o mundo todo, disputando campeonatos. Lá, pela religião muçulmana, mulher dá aula para mulher, homem dá aula para homem. Uhum. Então, por isso que eu fui convidada para dar aula para a seleção feminina. E quantas alunos você tinha lá? Nessa época era um grupo seleto, porque era a seleção. Era em torno de 20 meninas. E a gente foi para países como Vietnã, Turcomenistão, França, Japão, vários países ali nesses 2 anos. Em 2018, eu fiquei grávida, né, da minha primeira filha. E eu falei, não, agora não dá pra eu ficar viajando mais. Mas eu gosto da competição. Eu gosto, me move muito. E aí, um clube de futebol chama Al Warda Club, que é o mesmo clube onde foi disputado o Mundial de Clubes do Palmeiras, o ano passado, esse ano, né? Foi naquele mesmo estádio. Esse clube de futebol tem um time de jiu-jitsu e me chamou. Eu já queria sair do time nacional pra não ter que viajar. Fui trabalhar nesse time de futebol. As meninas do time nacional foram todas comigo pro clube. Então, aí o time começou a ter 50 meninas. E aí eu comecei a fazer um trabalho super legal lá até 2020. Veio a pandemia, mas a gente mesmo assim conseguimos vários títulos. O melhor clube até 16 anos. Você chegou a ganhar campeonato lá? Muitos. Campeonato por equipe, quase todos na época. E você chegou a lutar lá? Não, eu não cheguei a lutar. Competir? Não, por eu ter dado muita atenção como professora, eu me dediquei muito, assim, foi uma experiência que eu me dediquei de corpo e alma pra competição. Mas eu treinava todo dia com elas. Inclusive, quando eu tive minha primeira filha, Tua filha nasceu lá? As duas, isso, nasceram lá. Mas ela foi registrada lá? Lá. Então ela é árabe? Ela é natural de Abu Dhabi, mas a nacionalidade delas é brasileira. Lá não tem dupla cidadania. Ah, não? Não, porque é um país onde 90% das pessoas são estrangeiras. Se eles forem dar a nacionalidade para todo mundo que nasce lá, o país fica pobre. Fica ninguém lá. Né? Porque todo mundo vai lá, fica um tempo e depois vai embora. O pessoal que vai do Líbano, da Jordânia, beleza, é até parecido a cultura. Mas a gente que é brasileiro, você tá lá numa cultura muçulmana, num clima diferente, uma hora você quer voltar. Então, mas você hoje tem passe livre, você entra e sai a hora que quiser lá. Porque bom relacionamento, com certeza. Mas isso porque você tem documentos para isso, né? O teu passaporte te dá esse direito, vamos dizer assim. Então, o meu passaporte é um passaporte normal, mas eu tenho no histórico dele visto de 7 anos de trabalho. E as minhas filhas têm no passaporte a naturalidade de Abu Dhabi. Então ela entra e sai como cidadã? Não. Não? Não, ela só é natural, mas ela não tem a nacionalidade Emirati. Ela é natural de Abu Dhabi, nacionalidade brasileira. Mas mesmo ela tendo nascido lá, né, nós estamos entrando no outro só de curiosidade, mas mesmo ela tendo nascido lá, ela não tem uma facilidade? Uma facilidade maior? Não. O grande lance é o seguinte, todo Emirati, ele tem ajudas do governo muito grandes. Ele tem, recebe para estudar, recebe se ele casar, recebe tudo. E se a minha filha tivesse nacionalidade de lá, ela teria os mesmos direitos. Uhum. Então, para não ter que desembolsar essa grana, eles não dão a nacionalidade.
É esse o lance. Tá. Entendeu? Existe um fator econômico aí, né? E assim, é como se fosse um Bolsa Família, mas milionário, vamos dizer assim. Quando falou que nós falamos aqui que você disputou o Campeonato Brasileiro, Mundial, né? Quando você fala em Mundial, você estava aqui no Brasil? Estava no Brasil. É? Quando eu estava aqui no Brasil, antes de eu ir embora, todo campeonato eu estava sozinha, com meu professor, sem professor, caía para dentro. Então, assim, já fui campeã mundial em 2010, campeã brasileira, legal. Em 2012 fui vice, e aí eu fui para os Emirados e eu me dediquei a ser professora. E lá, como é que você fazia com língua? Principalmente quando você chegou, porque depois de 7 anos, naturalmente, você já estava mais adaptada. Mas quando chegou lá, como é que era se comunicar com o pessoal que você dava aula? A gente se comunicava em inglês, todo mundo lá fala inglês. Eu, estudei mais um pouquinho, aprimorei para dar aula em inglês. Uhum. Aprendi um pouquinho do árabe. Então, assim, com o tempo a gente foi, aperfeiçoando. Mas no começo era bem engraçado. Mas eu trabalhava com brasileiras, né? Na base militar, por exemplo, era eu e mais 9. Então, a gente se comunicava em português, falava inglês na hora de dar aula. Uhum. E depois, conforme a experiência, vai falando naturalmente. Mas foi uma experiência, assim, muito, muito grande. Eu sou muito grata, sabe? Ao tempo que eu passei lá, ao que eu aprendi lá, ao que eu recebi, ao que eu deixei lá, a semente plantada. Eu tenho meninas que até hoje me mandam mensagem. Oi, coach, eu tô com saudade. Quando que você vem pra cá? Você costuma ir dar um passeio lá, não? Ou pretende ir, pelo menos? Eu pretendo. Eu acho que quando as minhas filhas tiverem uns 10, 12 anos de idade, eu quero levá-las, quero mostrar se nasceu aqui, se estudou aqui. Legal, né? É aqui que você vinha. É só não querer ficar lá, né? Elas falam, minha filha pequena, mamãe, eu quero ir lá no Abu Dhabi. Ela fala. E às vezes a gente mostra fotos, né? Mas é uma lembrança boa. E a alimentação? Você pra gente saber, como é que se esse dia falta? Se come aqui? Uma coisa assim que não tinha lá de jeito nenhum, carne de porco. É pecado. Pecado? No Islã é pecado carne de porco. Então, para você conseguir carne de porco lá, além de ser caríssimo, é umas coisinhas bem escondidas. Então, não era de livre acesso. Bebida alcoólica também não se vende no supermercado, só em alguns hotéis. Por outro lado, você não vê bêbado na rua. É legal. Você não vê drogado, porque a pena lá é muito grande para quem mexe com o que não tá na lei. Com relação ao vestimento, é tranquilo. Claro que você não dá pra usar um shortinho e um cropped, não dá. Mas dá pra você se vestir normal, quando decentemente. Você vai numa praia, num clube, por exemplo, dá pra usar um biquíni? Dá, né? Só não dá pra usar um fio dental. Aliás, nem aqui no Brasil eu não uso, né? Particularmente falando, mas é tranquilo lá. Não tem perseguição religiosa. Você pode ser cristão lá, sem problema, católico. E então é um país que, se você é um cara que vive dentro da lei, em qualquer lugar do mundo, você se dá bem lá. Você faz uma grana legal, você conhece, né, um país, abre ali, conhece gente do mundo inteiro, porque lá tem gente do mundo todo, né? Então, é um país que te dá bastante oportunidade. Legal. E me fala uma coisa, voltando na luta, uma coisa que eu ia te perguntar, eu esqueci. Eu vou te perguntar agora antes que eu me esqueça. Para a mulher fazer um esporte desse, para você que lutou, que competiu e que até dá aula, existe algum tipo de proteção para mulheres? Eu estou falando assim, por causa de seio, que acontece com o homem. Como é que funciona isso? Ou é normal? Não, a gente treina com... Eu coloco uma calça legging ou um short por baixo da calça do kimono. Uma rash guard, que é uma camisa apertadinha assim, né, de compressão. Top e o kimono por cima. Não tem nada de proteção? Não, porque aquilo é uma arte suave, não tem soco, não tem chute, né? Então, só tem imobilizações, torções. Mas assim, o oponente bateu, você solta. Então não precisa de nada especial. O jiu-jitsu é uma arte marcial mais simples do que a gente imagina. Eu te faço esse tipo de pergunta, tu fala para mal, o que o Marquinhos está perguntando? É que na verdade tem pessoas leigas como eu, né, principalmente mulheres que queiram praticar, né, falar, mas e aí, como é que faz? E se eu levar uma pancada? Então não tem nada disso, não precisa proteção, nada disso. Não, é ótimo você perguntar, porque assim, quando eu e meu esposo, a gente veio para Poços, voltamos, né, para Poços, quando a minha primeira filha nasceu, a gente veio passar férias aqui em 2019. E aí a ligação dela com o pessoal daqui, com os avós, fez a gente pensar, não, tá na hora de voltar. E aí depois eu engravidei da minha segunda filha, ela nasceu em 2020, e a gente já tava planejando vir para cá o ano passado, 2021. Tá. E o nosso plano era
dar ao jiu-jitsu a riqueza de conhecimento e o lugar que ele merece. Uhum. Tirar os preconceitos, quebrar os paradigmas. Por isso que hoje, na nossa academia, a gente dá aula para criança a partir de 6 anos, de 3 anos. Você voltou, o teu projeto de vir para cá começou em 2021. 21. A gente tem 1 ano só. Tá. E aí você tinha já na cabeça esse projeto para criança aqui, que é o projeto que você tem hoje, que funciona. E sabe o que me deu gatilho? Uhum. Quando eu fui coach do time nacional ou do Award, onde eu reuni ali 50, 60 meninas, todo dia uma voz me falava, se eu conseguir conquistar as meninas muçulmanas, onde tudo é pecado, montado é pecado, fechar a guarda é pecado, né? Elas nem abrem a perna direito porque só fica de saia. Eu falei, eu quero fazer isso com as minhas crianças, na minha cidade, na minha sociedade. No meu Brasil. Né? Eu quero levar isso que eu tô aprendendo aqui, essa didática, esse amor que, né, de professor e aluno. E hoje, na nossa academia, a gente tem em torno de 60 crianças treinando. Olha que legal. Dessas 60, eu posso dizer que umas 25 são meninas. E a partir de que idade? 3 anos de idade. A minha filhinha de 2 anos já vai, porque ela já tá ali no meio, né, desde quando nasceu, mas é a partir de 3 anos. Uhum. E é um trabalho belíssimo com as crianças. O seu esposo também, ele é jiu-jiteiro? O meu esposo, ele é faixa preta de jiu-jitsu, acho que ele tá no 4º grau. Eu tô no 3º grau, ele tá no 4º ou no 5º. São quantos graus? Até qual? Olha, é uma filosofia que nunca termina, né? Então, assim, a cada 3 anos de faixa preta, você ganha 1 grau. Uhum. Depois, quando você ganha 3 graus, pra você ganhar o próximo, ainda mais 5 anos. Aí o próximo mais 5 anos. Aí você troca pra outra cor de faixa, até chegar na faixa vermelha, com 70, 80 anos depois de da idade. Preta ainda tem vermelha? A preta é o objetivo principal de todo mundo. O ápice da história. Mas aí depois disso, com a sua vivência, com a sua experiência, vai graduando. A faixa coral, a faixa vermelha. Hoje, em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem, a gente chama de grão-mestre, né? Uhum. O mestre Hilton Leão, que é faixa vermelha. Tem o Andrade também, que mas ele tem 80 anos e ainda disputa um campeonato. Mas é lindo de ver. Então, assim, é uma vida inteira dedicada ao jiu-jitsu, né? Lá na academia, a gente tem aula para crianças a partir de 3 anos. Uhum. E a gente divide por idades. Então, de 3 a 6 anos é a turminha do Super Ninja. É uma didática mais lúdica, onde as crianças brincam de lutar. De 7 a 12 anos é o Samurai, onde a gente tem a parte lúdica, mas é um treino mais técnico, né? E depois dos 13 em diante, já treina com os adultos. De 13 pra frente já é com adulto? Já é com adulto. E aí tem as turmas de iniciante, intermediário e avançado. Então, se você chegar para fazer jiu-jitsu lá, ninguém vai te jogar no caldeirão junto com os graduados faixa preta. Vão te colocar num treino de iniciante, onde são técnicas voltadas para iniciante. Então, se eu for lá, você me coloca no meio das crianças de 3 anos, por favor. Eu acho que no de iniciante você vai se dar bem. E aí, você aprende técnicas de iniciante até você estar pronto para o intermediário e depois estar pronto para o avançado. Então, é uma metodologia inovadora na cidade. Quando a gente trouxe a Gracie, né, a escola Gracie de Jiu-Jitsu para cá, tem o currículo Gracie todo voltado para os níveis. Então, porque imagina, você entrar ali numa academia de jiu-jitsu e ver aquele treino de avançado rolando, você fica com medo, falando, não sei nada. Então, lá não. Lá você começa no treino de iniciante, depois vai para o intermediário, depois vai para o avançado. Tem a turma de criança e a gente tem uma turma de mulheres, que era o meu sonho. Então, aí é lá que eu queria chegar. Porque, como teu marido, ele é mestre também, né? Um professor também. Naturalmente, é dividido isso? Você dá aula para mulher, ele dá para homem? Ou é meio misto a história? Assim, lá na academia, né? Eu, meu esposo e a gente tem mais 2 professores. Tá. E a gente trabalha todo mundo junto. E algumas aulas a gente dá em dupla. Principalmente de criança, né? A gente precisa ali de um acompanhamento melhor. Mas, assim, o treino de avançado, por exemplo, é meu esposo. O treino de iniciante. O que é o treino de avançado? É o mais graduado, é isso? É, dos mais graduados, isso. O treino de iniciantes adulto é o outro professor, o Cleiton, o professor Nayan. E por eu gosto de dar aula para criança, né? Então eu fiquei com essa aula de crianças e sempre peço um dos 2 para me ajudar. E tô com a aula de mulheres, porque
não faz sentido a aula de mulher, sendo que tem eu na academia, um professor homem dá, né? Então tinha muita mulher que não ia porque tinha medo, que o marido não queria deixar. Agora não tem mais desculpa. Por que o marido tinha deixado? Você medo de levar um pau uma hora ou não? O marido não queria deixar, por quê? Porque é uma luta de muito contato. É o que a gente é. E aí você vai levar tua mulher pra treinar com um monte de homem? É por isso que eu te perguntei de proteção, Sim. e etc e tal, porque quem não tá acostumado tem uma visão, e eu entendo. Então a gente falou, não, vamos quebrar isso aí. Hoje, na turma de mulheres, a gente tá lá com 20 mulheres. De 14 até... E tem assim, por exemplo, uma mãe que já vai levar o filho e já aproveita a treina também? É isso? Tem, é muito legal. Porque assim, os pais colocam as crianças pra treinar, aí passa um mês, a criança tá largando o videogame, tá se alimentando melhor. O que é muito bom, né? Tá chegando mais cansado em casa, aí dorme melhor. Aí eu já tive histórias dos pais chegarem e falar assim, eu vou experimentar isso que aconteceu com meu filho, Aí, na academia, a gente tem, assim, mais de 5 famílias onde os pais e os filhos treinam jiu-jitsu. Vai todo mundo pra academia. Ou treinam musculação, porque lá na academia também a gente tem treinamento físico, né? Mas eu tenho vários que os pais e os filhos treinam jiu-jitsu. É lindo, porque as crianças já são máximas. Nossa, minha mãe treina, meu pai treina. E aí eles têm treino de família, eles vão junto pro tatame, no sábado. É muito gostoso. Então, o jiu-jitsu ele tem que servir pra isso, nunca pra separar, nunca pra segregar. É pra incluir quem tem mais de 50 anos e acha que não pode, pode. Lá eu tenho provas vivas disso. Crianças, meninas, ensinar a menina a ser menina, o menino a ser menino. Porque muita gente pensa porque você, uma mulher, treina jiu-jitsu, ela é masculinizada, e não tem nada a ver, né? Não, nada a ver. E assim, o grande lance do jiu-jitsu, quando você descobre a mágica da essência do jiu-jitsu, é descobrir que o teu maior desafio é você mesmo. Então, eu nunca vou treinar, vamos supor que a gente começou a treinar no mesmo dia. Eu nunca vou me comparar com você, quantas vezes eu te finalizei ou quantas vezes você me finalizou. Eu vou me comparar assim, ontem eu quase passei a guarda dele. Hoje eu passei. Então, eu tô melhor que eu mesma. Eu sou meu maior desafio. Nunca um homem ou nunca outra mulher. O teu oponente, vamos dizer assim. Exatamente. E assim, nos meus 20 anos de jiu-jitsu, eu nunca tinha visto uma turma de mulher, assim, aqui, né, na Redondeza, tão grande quanto a nossa. Mas foi porque eu quebrei aquela ideia de que a gente tinha que ser uma contra a outra. E a gente é ali uma com a outra. Então, assim, o jiu-jitsu é um esporte individual, mas eu não consigo ficar boa sozinha. Eu preciso de alguém. Então, eu preciso preservar a minha amiga que tá ali se doando pra treinar comigo e eu preciso evoluir com ela. Então, é uma conexão muito forte ali. A gente acaba virando uma família, de fato, sabe? Acaba tendo ali amizade fora do tatame. Então, é magnífico. Eu tenho uma amiga que tá lá com você que me ligou, né? Que leva a Priscila lá, eu acho que é muito legal e tal. Você vai contar um monte de história pra você, que é a Ana. Ana Farina. Como é que ela tá aí? Um beijo pra Ana, viu, Ana? A gente gosta muito de você. A Ana, ela começou a treinar jiu-jitsu, né? Ela já tem filha médica, sim, né? Carol. Isso, então assim, e ela começou a treinar, e eu falo que o jiu-jitsu dela é um jiu-jitsu fino, refinado, porque ela é toda delicada, toda feminina. Por isso que eu tô tocando o nome dela, muito feminina, né? E vou te falar, ela não passa aperto não, ela vai bem. Ela faz os movimentos corretamente, ela luta, ela cai pra dentro. Cortou a unha? Unha curtinha, isso tem que ser. Mas assim, ali naquela hora, ela solta o leão que tem dentro dela. Acabou, ela continua sendo a mesma Ana, empresária, esposa, mãe, amiga. Então, e é isso que é legal. Meu amigo lá pode ficar tranquilo, né? Tô preocupado com o Carlos, né? Na verdade. O Carlos, a gente tá tentando trazer ele pro jiu-jitsu. Carlos, um recado, a gente vai te trazer pro jiu-jitsu, hein? Você é o próximo. Dá uns... Como é que chama lá? Uns golpes da um armlock dele, né? Isso. Como é que chama? Um armlock, uma chave de braço. Então, a Ana tava me falando, sabe? Porque, mas é muito legal e tal, leva a Priscila lá. Por isso que e é bom, Priscila, porque aí você vai contando essa história toda e vai te quebrando esse paradigma de que mulher não pode fazer não pode praticar um tipo de esporte desse, né? Que é o jiu-jitsu, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu falo que o jiu-jitsu ele já devolveu a minha dignidade, no mínimo 2 vezes na minha vida. Porque quando eu tive a Isadora e a Alice, que são minhas filhas, eu ganhei peso e vem aquela bomba de hormônio, né? Você fica meio deprê e... O corpo sai do prumo, totalmente, né? do equilíbrio, eu tive lesão, enfim. E aí, quando eu voltei a treinar,
é como se eu tivesse me batizado de novo. E aí eu, né, tava ali amamentando, meio passiva, voltei a treinar, treinava com meu marido às vezes, e o que não dá muito certo treinar com o marido, porque, né? Eu ia te perguntar se você, de vez em quando, dá umas treinadas com ele. Hoje em dia a gente tem maturidade para treinar, mas no começo não tinha, não. Porque eu vim de uma escola, ele veio de outra escola. Uhum. E eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Então, assim, às vezes a gente dava umas brigas lá. E ele, meu esposo é muito bom, né? No jiu-jitsu, é ex-lutador de MMA, já lutou Pride, já lutou vários eventos legais. Uhum. Mas, assim, hoje em dia a gente brinca de treinar e tá tudo bem. Mas, então, assim, quando eu voltei a treinar, eu tava muito acima do peso, né? Meio deprê, meio sem saber quem eu sou. Por causa da gravidez. E com o jiu-jitsu, e na época da minha primeira filha, eu só dava aula no clube de futebol. Não tinha tempo de treinar e ir pra academia. Então, eu só treinava com as minhas alunas no horário do treino. Eu perdi 19 quilos em 6 meses. 6 meses? Isso. Porque o jiu-jitsu, assim, me ajudou a me reencontrar comigo mesmo. Porque, né, quem é mãe vai saber. Você tem um filho, nasce uma mãe que você também não sabe quem vai ser. Então, eu me reencontrei. Na minha segunda filha, foi na pandemia, e eu também reencontrei na luta. Então, eu montava um tatame em casa, chamava os amigos ali, vamos treinar. Na minha segunda filha, eu perdi 23 quilos. Olha só. Com o jiu-jitsu. E isso em quanto tempo? Primeira vez, 19 quilos em 6 meses? Em 6 meses. 23 em... Uns 8 meses, 8 meses, é. E assim, o legal, eu digo, aí hoje eu falo isso pra quem vai na academia procurar o jiu-jitsu. Quando você treina uma luta, ela te invade, né? Aquilo é como um bichinho que te picou, você fica viciado em jiu-jitsu. E aí você quer ser melhor que você mesmo a cada dia. E assim, quando você tá cansado, você tá correndo na esteira. Tô cansado. Você vai lá, aperta o botão e diminui a velocidade. Quando você tá lutando no jiu-jitsu, quem tá do outro lado não quer saber se você tá cansado, ele vai pra cima de você. E aí, pelo teu instinto natural, você vai pra cima dele ou dela. Então, você acaba treinando muito mais intenso. Você acaba queimando muito mais calorias, treinando teu cardio, todo dia, né? Ganhando força. Então, a luta, ela te impulsiona a ser melhor. Então, assim, por isso que o jiu-jitsu é uma coisa que não é só ali uma hora de treino. Você leva pra vida toda. Então, o jiu-jitsu já devolveu minha honra, minha dignidade. Eu falo, eu sou grata. Porque através dele eu consegui me reencontrar comigo mesmo. Legal. E hoje você passa isso pras pessoas, né? Assim, bem na prática, na teoria e na prática. Isso, né? De uma forma leve, prazerosa. Porque, né, hoje em dia... Não é toda noite que eu durmo. Minhas filhas às vezes acordam à noite. Né? Antigamente, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu dormia, tirava um cochilo à tarde para estar sempre bem para treinar. Eu era meio bitolado. Hoje, o jiu-jitsu para mim é um prazer, é uma prática, é uma forma de eu manter a forma, manter o cardio, né? Queimar caloria, conviver, socializar. Tem Conhecer dia que pessoas. Exatamente. Tem dia que eu não durmo bem. À noite não durmo bem, minhas filhas acordam. No outro dia eu tô lá. Às vezes eu falo, gente, hoje eu tô meio pra baixo, hein? Passar minha guarda, tá tudo certo. Priscila, já que você falou de gravidez, me diga uma coisa. Uma mulher tá treinando, de repente ela viu que tá grávida. Como é que funciona isso? Ela pode continuar treinando? Até quando pode? Como é que funciona isso? Como é que é isso para uma grávida? É uma grávida que nunca fez nada e quer começar jiu-jitsu na gravidez? Não aconselho. Nenhuma atividade. Se ela não treinava, não é porque começou a engravidar que vai fazer. Continua fazendo o que estava fazendo. E se ela já estava treinando e ficou grávida? Se ela já estava treinando e ficou grávida, pode fazer. Eu fazia só os drills. Os drills, a gente chama de drill, é estudar uma parte da luta, mas sem ter o combate de fato. Então, você treina uma posição, você treina uma passagem de guarda, você treina uma queda, mas não precisa lutar com alguém. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu parei de lutar para não levar ali um joelho na barriga, alguma coisa, mas continuava fazendo os movimentos. Rolamento, a minha filha nasceu de 42 semanas. Eu dava rolamento com a barriga desse tamanho, 2 dias antes de eu ter minha filha. E foi tudo bem, saudável. E é uma forma também, eu acho que, não sei se eu estou certo, mas a mulher grávida, ela ir mantendo o corpo, né? Ela vai exercitando, eu acho que isso seria bom até na hora do parto, principalmente se for um parto normal, né? Se a grávida já treinava musculação, por exemplo, continue. Já dançava, continue. No jiu-jitsu, é o que eu falei, descobriu que tá grávida, não vai lutar.
Mas pode fazer os drills, pode fazer os movimentos ali, se for uma gravidez saudável, sem problema algum. E até no final da gravidez. Eu fui até o final, fazendo drills, fazendo movimentos, até os 9 meses. E depois, quando nasceu o bebê? Aí você voltou depois de quanto tempo? Eu voltei, não deveria, mas eu voltei depois de 29 dias. Mas você teve parto normal? Não. 2 cesáreas. Mas é aquilo, eu tava tão desesperada porque eu tinha ganhado muito peso. Pandemia deixou, né? A cabeça de todo mundo ficou meio ruim. Eu falei, eu preciso voltar, preciso fazer alguma coisa. O que eu tinha ali na mão? Um tatame em casa e pessoas. Então, assim, no primeiro dia eu treinei, fiquei toda quebrada. Nossa, parecia que eu tava assim, ó, andando toda torta. Aí depois eu dei mais um tempinho. Mas eu acho assim, ó, né? Em nível geral. Teve bebê? Depois de uns 3, 4 meses, pode voltar a treinar. Mas aí, né? Eu aconselho todo mundo que vai fazer qualquer atividade. Faça musculação antes. Gosta de lutar? Faz musculação. Gosta de dançar? Faz musculação. Anda de bike? Faz musculação. A musculação, ela te prepara para qualquer atividade que você for fazer sem lesão. E você tem uma academia de musculação lá? Temos. O nosso espaço, ele chama Fight Pro Concept, que é um espaço de treinamento físico e artes marciais. Então, a gente tem uma musculação lá completa e do lado, tatame. Então, assim, a pessoa que ela quer treinar como lutador, ela tem todo o aparato ali. Os pais que levam as crianças para treinar jiu-jitsu, as crianças treinam jiu-jitsu e os pais treinam musculação no mesmo horário. E aí já ganha tempo, né? Que não precisa ficar levando o filho lá esperando uma hora. E tem os pais também que treinam jiu-jitsu. Tem uma aula de luta em pé, né? Que é o Fabrício que dá também. É uma aula que chama Fight Burn, que é uma aula de técnicas de Muay Thai, de boxe, aí já é de luta em pé, que ele domina, né? A minha especialidade é só jiu-jitsu. Então, é uma aula também muito legal. Quem quiser conhecer, a gente fica ali na Rua Cis Figueiredo, número 555. 555, que altura? Depois da Rua Paraíba. Pra cá? Depois... Indo pro Cristo, Subindo o Cristo ali. Em cima da Botica Verbena, da Imperial Parma ali. E a gente fica ali. E é um ambiente muito gostoso. A gente quis quebrar o paradigma que a academia de luta tem que ser escura ou, né, tem que ser suja de maneira alguma. Eu vi lá as fotos, vi lá o teu site lá, tudo muito, sabe, tudo claro, né? Você imagina que é aquele tatame preto, escuro, e é tudo branquinho. Lá o tatame é branco, é higienizado 3 vezes por dia, é um tatame que não acumula ácaro, a gente tem todo um cuidado, sabe? Então, assim, é um ambiente muito gostoso para a família. Tem um espaço kids lá, as crianças ficam desenhando. Eu sou apaixonada pelo ambiente, é muito gostoso lá. Vou levar vocês para conhecer. Eu quero ir lá conhecer, quero ir lá ver. E me diga uma coisa, como é que você sai de um local onde você estava, um país que você estava, que naturalmente lá você ganha, lá o dinheiro que não é dólar, né? É dirham. Dirham. É equiparado ao dólar? Desde 99 é congelado. $1 vale 3,67 dirhams. Tá. O que $1 americano é... Então lá é 3 por 1. Isso. O dólar americano é 5 por 1. Aqui, né? Aqui tá 5 e pouco. Lá é 3,67. Tá. Lá não muda, porque os Emirados são aliados dos Estados Unidos, diplomaticamente falando. Então, congela. Tá. E aí mesmo você sabia que se voltar para o Brasil, logicamente você não pensou, falou, eu vou começar um negócio no Brasil, embora você, do jeito que você me contou, é uma força danada. Vou chegar lá e vou arrebentar, como acontece, né? Mas você não ficou com aquele pensamento, poxa, eu vou voltar para iniciar um negócio no Brasil, um negócio que já está rodando, porque você chegou a ser, né, treinar uma seleção feminina Cheguei no ápice, né? Chegou no ápice, né? Entrou no futebol. Quer dizer, você estava num caminho no meio lá, né? Todo mundo me chamou de louca. 100%. Mas você ia andar um pouquinho, voltar para o Brasil numa fase dessa. Assim, todo mundo chamou a gente de louco, de maluco. Fica aqui. Me deu medo. Mas depois, né, que a gente teve as nossas filhas e o jiu-jitsu pra gente, pra mim, pro meu esposo, ele é um propósito de vida. Ele nunca foi uma proposta, sabe? Então, assim, tanto é que eu quando eu era faixa preta aqui em Poços, eu nunca dei aula, eu não gostava de dar aula. Eu falava, não, isso aqui é meu hobby. Então, eu descobri, né, que eu podia ser professora lá, e aí eu descobri que eu podia fazer mais. Então, quando a gente veio,
Tô falando a real mesmo, porque assim, né? A gente não precisa manter imagem, eu não tenho vaidade nenhuma com relação a isso. Eu sabia que aqui eu ia ter uma vida mais simples, mas eu sabia que eu ia ter liberdade. Então, assim, vou te dar um exemplo. Lá eu dava aula para as meninas que tinham uma super amizade comigo, já fui na casa de alguma delas, mas era sempre assim, ó. Se uma menina tivesse um bom relacionamento comigo e a minha chefe não gostasse, entende? Ela me tirava dali e me colocava em outro lugar. Então ali eu trabalhava numa empresa e eu era, né, funcionária de uma empresa. Peão do xadrez. Coloca a Priscila onde tá precisando. Aqui a gente faz o que o nosso coração manda. Então eu dou a aula, né, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, no meu negócio. Eu tenho mais tempo para ficar com as minhas filhas. Esse foi o grande. Isso, dinheiro no mundo paga. Você tá falando de qualidade de vida, na verdade, né? E clima, né? Porque lá é 55 graus de calor no verão, né? Aqui, né, a gente veio para essa cidade fria. O meu marido é do Rio, mas ele é apaixonado por Poços, sempre quis vir para cá. Aliás, todo mundo que vem para cá apaixona e fim de papo. Eu falo que meu marido é mineiro de Poços de Caldas. Porque ele... Poços de Caldas. Ele já fala que ele é daqui. Então, assim, hoje em dia, trabalhar aqui, né, com o público que a gente está trabalhando, da forma que cresceu, inclusive, aquela pesquisa dos maiores de Poços de Caldas... Maiores e melhores. Acho que melhores de Poços de Caldas, no primeiro ano a gente ganhou como a melhor academia de arte marcial de Poços. Mas pelo que eu vi ali no teu site ali, é muito lindo. É bem estruturado, né? E o serviço é muito bem oferecido, muito bem prestado, exatamente por ter esse propósito, né? Então, assim, igual eu falei, vou jogar real. Se o aluno paga mensalidade, eu não sei se ele tá pagando com desconto, se tá assim, se é plano anual. Eu vou lá dou minha aula por amor, né? E no final é muito maior do que ali o financeiro. Então, a minha vida aqui hoje... Com as minhas filhas lá, eu não tinha tempo para levá-las ao médico, eu tinha uma babá que me ajudava muito, mas eu queria estar mais próxima. Depois que você teve filho, né, para a mulher a coisa muda. Então isso pesou muito para eu vir embora. Então hoje, por exemplo, o meu esposo, ele dá mais aulas que eu, e acho que ele tem que dar mesmo, tá tudo bem. E eu dou algumas aulas lá na academia, todo dia eu dou aula, mas minha filha tá doente, eu posso ficar com ela em casa, eu dou aula para ela na turminha dela. Então essa liberdade não tem preço. Eu não me arrependi de ter voltado. É muito importante você sair do teu país e ir lá conhecer lá fora, né? E saber que você pode voltar para o teu país, né? Trazendo algo de novo na bagagem que você possa passar para as pessoas, né? Porque muita gente diz o seguinte, você já deve ter ouvido isso, dinheiro é consequência de trabalho, né? Então, se você faz aquilo primeiro, você tem que fazer aquilo que gosta, porque a partir daí o dinheiro vem. Né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas às vezes fazem um trabalho que até ganha dinheiro, mas não vive bem, né? É só o dinheiro. E o resto, como você falou, da qualidade de vida. Você poder estar com a tua família, com teus amigos, trazer alguma coisa para o teu país. E hoje você vive, né, da tua luta, né? Literalmente, né? Isso. Literalmente. Eu acho que fazer o que gosta, achar o seu propósito de vida e fazer o que gosta, não importa o que né? Você vai ser bem sucedido. Eu falo que se as minhas filhas quiserem estudar, né? Vai fazer faculdade, vai fazer mestrado, pode fazer. Se elas quiserem ser empreendedoras, eu também vou apoiar. Se elas quiserem ser lutadoras, também vou apoiar. Se elas quiserem ser dançarinas, eu também vou apoiar. E se elas forem boas naquilo que elas fazem, elas vão ter sucesso. Isso é importante. Né? A nossa família ali, a gente é prova viva disso. Então, assim, hoje o projeto o projeto do jiu-jitsu, né? Não é mais um projeto, é a academia. A gente trabalha com jiu-jitsu Gracie e com toda essa metodologia de quebra de paradigma. Jiu-jitsu para criança, jiu-jitsu para menina, né? Para o menino, para mulheres, para adultos, para pais de família, para advogado que treina, vai lá, toma um banho. A gente tem lá, é muito engraçado e muito interessante. Tem cara que chega lá, treina, sai, né? A gente costuma dizer, sai na porrada lá no tatame, vai lá tomar banho, sai de gravata e vai trabalhar. Vai pro escritório, né? Médico, enfim, todas as profissões. E a gente lá tá aberto. Quais os horários que você tem lá? A academia, né? A musculação, ela fica aberta de 6 da manhã às 10 da noite, sem parar. Jiu-jitsu, a gente tem turmas tanto de intermediário quanto de iniciante, 6:30 da manhã às 5 da tarde
e às 7 da noite. E o treino exclusivo de mulheres às 7 da noite. Treino de criança, a gente tem todos os dias às 9 da manhã e terça e quinta às 6 da tarde. Então, assim, é uma academia que respira jiu-jitsu. Tem aluno o tempo todo, tem treino o dia todo, no mínimo 3, 4 treinos por dia. É bem legal lá. Deve ser um meio de viver muito gostoso. Né? A gente já teve professores lá que, né, trabalhavam na musculação com a gente e ele era do futebol. Mas ele ficou ali vivendo aquele ambiente de luta, ele começou a fazer jiu-jitsu. Muito legal. Eu sempre digo, a gente é o meio que vive, né? É. Então você vai vivendo no meio e de repente você encampa aquilo e puxa isso pra tua vida, né? Exatamente. Seja de bem ou de mal. Né? É. No teu caso é uma coisa de muito bem. E me fala uma coisa, quem foi o teu grande mestre aqui? Foi o Paulão, você tá me dizendo? Foi o Paulão, meu mestre. O Paulão esteve com a gente aqui. Ele teve, né? Ele é como um pai pra mim, né? A gente continua tendo uma boa relação desde quando eu vim embora. Grandão, né? Fortão. E, né, chegou um cafezinho pra gente. Obrigada. Eu comecei a treinar com ele que me graduou a faixa preta. Eu tenho uma gratidão enorme, um carinho por ele. A gente sempre se fala, porque a gente costuma dizer que a nossa bandeira é o jiu-jitsu. Nossa bandeira não é a equipe, né? Então, quando eu vim pra cá, eu falei que eu tava vindo, que eu ia abrir minha equipe, né? Que é uma equipe de um cara que a gente admira, e ele também admira, que é o Renzo Grace. E ele falou, não, filha, eu confio em você, vai ter sucesso com seu marido, né? Então, a gente tem uma boa relação. É o que eu falei pra você, a gente tem o estilo de vida do Renzo. A gente tem boa relação com todo mundo, mas a gente tá ali pronto pra qualquer situação. Mas com relação ao Paulão, ele sempre vai ser um paizão. O dia que o Paulão teve aqui, teve até um lance engraçado, que eu perguntei a ele, falei, Paulão, se eu fosse um jiu-jiteiro e fosse lutar com você ia me bater muito, né? Ele falou assim, eu ia te ganhar. Eu falei, não, você ia me bater muito. Não, eu acho que eu ia te bater. Eu tô imaginando ele falando isso. Então, eu acho que eu ia te bater bastante. Também com esse tamanho todo. Aí. E eu acho legal porque, assim, não tem como falar do jiu-jitsu aqui em Poços sem falar dele. Porque ele trouxe o jiu-jitsu pra Poços, ele fez o jiu-jitsu crescer, ele, né, tem um pouquinho dele. Na minha academia tem foto dele. Tem foto dele me graduando faixa preta. A gente tem um mural de fotos na hora que a gente sobe a escada. Tem fotos nossa com o Renzo, do meu esposo com o mestre dele. E tem fotos minhas com o Paulão também, inclusive, né? Eu moro aqui na Rio Grande do Sul, com a Ana Clara. E tem uma academia. Como é que chama lá, Lucas? Olympus. Do filho dele. Olimpo. E ele que montou lá, na verdade. Depois o filho dele ficou, né? Isso. Eu moro bem em frente ali. Ali é gostoso. A academia é ótima também. É, muito bem montado. Isso. Legal. Eu conheço quero os lá filhos conhecer dele. a tua academia, porque eu vi no site lá, achei muito, sinceramente, muito bonito. Então, toma teu café. Vou tomar. O que acontece lá é o seguinte, as pessoas, né, olham às vezes o nome, tem jiu-jitsu, quando entra lá, não imagina, fala, não sabia que o espaço de jiu-jitsu podia ser assim, limpo, claro, organizado, acolhedor, sabe? Não tem aquela... A gente não trata ninguém pela cor da faixa. Todo mundo ali é ser humano, todo mundo merece respeito, todo mundo merece aprender, todo mundo merece desafiar. A gente tá lá para ajudar, né? Muito bem. Você tá tomando aí um cafezinho caldense, viu? Café da melhor qualidade. Muito bom. Cheiro, gosto de café. Espero que você esteja gostando. Muito bom. Pãozinho de queijo Xodó de Minas, que você vai experimentar. Quero que você experimente. A tradição mineira do pão de queijo. Né? Eu levava pão de queijo daqui pros Emirados, polvilho, pra eu não passar fome lá. Lá é difícil. Tinha umas brasileiras lá que faziam. Tinha umas brasileiras lá que faziam e aí a gente, né, comprava, mas lá não tem. Então aqui, se você quiser, se você for na casa do açaí, você pode levar pacote de 1 quilo, você pode levar pacote de 3 quilos. E tá quentinho, viu? Não é... Tá não, aqui é de verdade, né? Não foi feito... Aonde que vende? Na casa do açaí você vai encontrar. Você encontra em supermercado também, mas na casa do açaí, aqui na Junqueiras, perto da Câmara Municipal. Sim. Junqueiras 484. Sabe o estacionamento Gato Preto? Sei. Terma não. A Câmara Municipal. Sei. O Casa do açaí ali do lado. Aquele pedacinho ali. E o café? E o café você vai encontrar lá também. Torrado, moído na hora, pacote de 500 gramas, que é vácuo. Ah, que legal. Né? Vou levar um pro meu marido, ele ama café. É isso. Leva esse aqui, pode levar esse aqui para ele.
Pronto. Né? Obrigada. E daí você tá, a Evolive Kombucha também que está com a gente aqui, o chá fermentado que blinda o intestino, dá o bem-estar no dia a dia. Né? Uma bebida. Sabia que kombucha faz parte da dieta Grace, né? Ah, é? Tem um livro chamado Dieta Grace, que é a combinação de alguns alimentos para não inflamar o seu corpo. Uhum. E eles são adeptos total da kombucha. Não tem álcool, não tem caloria, não tem açúcar, né? Como é que chama, Lucas? Probiótico. Então tem uma tudo delícia. De bom. Eu também consumo. Legal. E a Marezine Financeiro, nosso socorro financeiro no financiamento, no refinanciamento, né, no empréstimo pessoal. Na hora que você precisa de dinheiro, você pode conhecer, né, a Marezine através, você vai acessar marezinefinanceira.com.br e você vai saber tudo da Marezine Financeira. Ou você vai na Minas Gerais, número 664, fica bem em frente à prefeitura. Você vai precisando de dinheiro, você vai encontrar sempre o seu socorro com a Marezine Financeira, né? Comeu o teu pãozinho de queijo? Uma delícia. Para você pode comer o pão de queijo Xodó de Minas. Vou pegar mais um. Mas pega mesmo. É isso. Que bom te receber aqui. Vamos saber onde é que nós encontramos a Priscila Carvalho. Como é que chama o teu esposo? Fabrício Monteiro. Fabrício Monteiro. Ele é carioca, então. Carioca pós-caldense. Carioca sulfuroso, né? Ele é um cara que as pessoas me param ele na rua. E aí eu do jiu-jitsu, porque ele tem cara de lutador mesmo. Ah, ele tem? Uhum. Orelha quebrada. Mas é aquilo, a cara dele é de lutador, mas ele tem um coração enorme também. Mas bate, né? Sem comentário. Ele é bravo, Uhum. Mas então, é uma pessoa é igual o Paulão. Né? O Paulão é um cara que tem aquele tamanho todo, mas tem um coração enorme. O Paulão tem um coraçãozão. Ô Priscila, mas qual endereço? Qual é o teu endereço de plataforma que vai encontrar você? A gente está no Instagram, @FightProConcept, no Facebook, @FightProConcept. Tá. E a gente está ali na rua Assis Figueiredo, número 555, na sobreloja ali. Pode ir lá visitar a gente está aberto das 6 da manhã às 8 da noite. E na cima da Paraíba. Uma acima da Paraíba, na rua Cis ali, depois da Paraíba. É isso aí, vai levar a criançada lá para soltar os leõezinhos, né? Para soltar ou para recolher os leões. Ou para domar, isso mesmo. Para domar, né? E às vezes não é só um leãozinho, é um leãozão também, né? Todo mundo tem um leão, precisa descobrir. E alguns precisam domar. No jiu-jitsu a gente consegue isso. Legal, Priscila, você quer acrescentar algo mais aí? Eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar do jiu-jitsu de uma forma prazerosa, natural, né, com pessoas que se interessam por uma arte marcial que é tão rica, né, e às vezes ainda sofre um preconceito, alguma coisa assim. Mas agradecer muito a oportunidade, você, o Lucas. Foi muito bom vir aqui, mostrar o meu trabalho, mostrar o que a gente pode conseguir com o jiu-jitsu. E muito obrigada a todos que estão assistindo. A gente está de portas abertas para receber. Ficamos gratos de verdade por estar vindo aqui, né? Até para contar para a mulherada que elas podem, com tranquilidade, ir para o jiu-jitsu, né? Lutar, botar o leão para fora. Isso aí. Né? Não soltar o leão em cima do marido. Isso mesmo. Solta lá no tatame. E vice-versa, né? É. E é isso. Vamos só repetir o endereço da tua academia, que eu achei importante. Rua Cis Figueiredo, número 555. Acima da Paraíba, achou lá a Priscila e o Fabrício. Fight Pro Concept. Mais uma vez, muito obrigado. Siga em paz, na fé, e a gente se fala. Obrigado. Tchau, gente. Vamos encerrando então mais esse podcast. Eu recebi aqui a Priscila Carvalho, a professora de Educação Física, jiu-jiteira, né? Simpática e contou tudo pra gente do jiu-jitsu feminino, tá? Na próxima quinta-feira nós estamos de volta com o pão de queijo Xodó de Minas, a delícia mineira, o café caldense, o café das nossas montanhas, o café puro. Voltamos com a Evolive Kombucha, o chá fermentado probiótico que nos dá uma sensação de bem-estar, né, o dia todo dia. E o nosso socorro financeiro na hora do financiamento, do empréstimo pessoal, do saque do FGTS, do financiamento, do refinanciamento, quer dizer, na hora que você precisa de grana. Marezine Financeira. Legal? Muito obrigado a todos. Obrigado, Lucas. Mais uma vez, obrigado, Priscila. Você que ficou com a gente aqui. Esperamos você na próxima quinta-feira com mais um episódio do Café com Monteiro. Forte abraço, fica em paz, vai na fé e a gente se fala
Até lá.